Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor a todos e Deus abençoe a todos os meus amados irmãos e também a todos que irão ouvir este estudo, que irão nos acompanhar nesta série de estudo que nós estamos tendo sobre o calendário da profecia de autoria do pastor Antônio Gilberto. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero José Márcio. E nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes de nós iniciarmos, queremos falar com o nosso Pai Celestial e levar a nossa voz em oração. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, ó Deus, aquele que vive e reina para todo sempre e por toda eternidade. Querido Pai, neste momento, Senhor, iremos novamente estudar a Tua Palavra e pedimos a Ti, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti a revelação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar a todos que irão, Senhor, ouvir este estudo, Pai, abrindo o seu entendimento, a sua compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos hoje, como eu disse, dar continuidade desse estudo. No estudo passado, nós falamos sobre o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Mas o tempo não foi o suficiente para nós tratarmos de todo o assunto do que acontece após o arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto o que acontecerá depois do rapto, depois do arrebatamento da igreja. E como texto base nós vamos ler no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 24, versículo 21 de Mateus, que nos diz assim, quero ler o versículo 21 e o 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Amém. Amados irmãos, como eu disse, nós vamos continuar com o estudo do calendário da profecia que nós estamos estudando e vamos dar continuidade do assunto o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. No estudo passado ficou ainda assuntos que nós não conseguimos tratar na aula passada desse estudo, e como o assunto das duas testemunhas, também o capítulo 12 do Apocalipse, enfim, vários assuntos que nós não conseguimos concluir no estudo passado, e nós vamos então tratar aqui hoje, neste estudo. Nós temos lido Mateus 24, onde Jesus disse, e haverá grande aflição. Se você ler na tradução Almeida, Revista e Atualizada, e outras como a NVI, esse texto nos traz assim, e haverá então grande tribulação, como nunca houve. Aflição e tribulação são a mesma coisa, né? E aqui no calendário da profecia, na página 70, eu quero ler aqui, o pastor Antônio Gilberto começa nos dizendo assim, estritamente falando, essa tribulação, como elemento escatológico, consiste de 2 períodos, tendo cada um 3 anos e meio de duração. O primeiro é chamado simplesmente de tribulação, o segundo, que é o pior, é denominado grande tribulação. O período todo da tribulação é conhecido por diversos outros nomes. No Antigo Testamento temos o dia do Senhor, como em Isaías 13, como em Joel capítulo 3, também Joel capítulo 2, você vai encontrar
Sofonias também você vai encontrar esse termo. E no Novo Testamento você encontrará este termo de o dia do Senhor, o dia escatológico, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o capítulo 5, melhor dizendo, e o versículo de número 2. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, você encontra na Almeida, revista e corrigida, se dizendo o dia de Cristo, mas na Almeida, revista e atualizada, ela nos traz melhor este termo, ela traz o dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas, mas é um período de tempo. É um período de tempo que se estende e nós vamos ver aqui no decorrer do estudo. O dia do Senhor, com letra maiúscula. O tempo de angústia de Jacó. Isso está em Jeremias, capítulo 30, versículo de número 7. O dia de trevas, o dia da vingança do nosso Deus, como está em Isaías 63, versículo 1 em diante. Aquele dia, o grande dia. No Novo Testamento, temos dia da ira, tua ira, simplesmente ira. Como em Romanos, capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, ira vindoura ou ira futura, como em Lucas, capítulo 3, versículo 7, e 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Geralmente o período todo é chamado grande tribulação, sabendo-se, contudo, que são duas fases e que na segunda fase o sofrimento é maior. Então, essa tribulação escatológica, que é um período que virá depois do arrebatamento da igreja, depois que os santos, a igreja do Senhor, o povo de Deus, o povo escolhido, eles forem raptados, forem arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Lembrando os irmãos que segundos antes dos vivos serem arrebatados, acontecerá por essa ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Você encontra isso no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 25, 26, 27, o 28 e o 29. Também em Daniel, capítulo 12, o versículo de número 2, aonde nos diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, por ocasião da vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão e os vivos nesse tempo serão arrebatados, transladados e levados ao céu, né? E depois desse arrebatamento, então virá esse dia escatológico denominado de a grande tribulação ou grande aflição, ou também dia de angústia de Jacó, Daniel 12, verso 1, Jeremias 30, verso 7, também o dia da ira, simplesmente a ira vindoura, enfim. Esse tempo nos é denominado pela Bíblia de vários nomes. E será um tempo da ira do Senhor sobre a terra, sobre a humanidade que estará aqui. Nós vemos aqui que esse tempo, é nos dito aqui pelo pastor Antônio Gilberto, que são divididos em duas etapas, duas fases, 3 anos e meio e 3 anos e meio. De onde nós tiramos esse tempo, esses dois tempos de 3 anos e meio? Da 70ª semana, a semana 70 das 70 semanas de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Mais propriamente, a última semana, que é a semana 70, a 70ª semana, que está no versículo 27. Esta última semana é a semana escatológica, que é os 7 anos da tribulação. 3 anos e meio. E depois os últimos 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio são os piores anos, que nos é denominado como a grande tribulação, que é um tempo pior, será o tempo quando o anticristo ele se revela como a besta.
em Apocalipse capítulo 13. Ali é quando ele se revela ao mundo como sendo a besta, o enviado de Satanás, né? E continuando aqui no calendário da profecia, na página 71, é nos dito assim: a primeira menção bíblica da tribulação está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz. Outras passagens que devem ser lidas agora são Deuteronômio 31, verso 4, Isaías 13, versículos 9 a 13, Isaías 34, versículo 8, Jeremias capítulo 30, versículos 7 e 8, Ezequiel capítulo 20, versículos 33 a 37, Daniel capítulo 12, versículo 1 e Joel capítulo de número 1 e versículo de número 15. Estas passagens todas tratam deste tempo escatológico denominado de a grande tribulação. A fase pior, como já dissemos, será quando a besta romper sua aliança feita com os judeus e começar a persegui-los. Tal fato ocorrerá quando ela exigir adoração a si mesma e os judeus a recusarem. Os santos perseguidos pela besta, referidos em Daniel, capítulo 7, versículos 21 a 25 e Apocalipse 13, versículo 7, são em primeiro plano os israelitas, mas também os gentios crentes, os quais serão martirizados. Neste tempo da grande tribulação, nós encontramos que o anticristo, a besta do capítulo 13 e o cavaleiro do primeiro selo de Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, esses personagens, eles são o anticristo. Lembrando que em Apocalipse capítulo de número 6, versículos 1 e 2, aquele cavaleiro do cavalo branco, ali de Apocalipse 6, 1 e 2, é a manifestação do anticristo no cenário mundial nos seus primeiros 3 anos e meio. Porém, em Apocalipse capítulo 13, é quando ele rompe a sua aliança com Israel, porque a Bíblia diz em Daniel 9:27 que ele firmará uma aliança com muitos. Esses muitos incluem judeus e, como nos diz aqui no calendário da profecia, podem, não se é afirmado pelo pastor Antônio Gilberto, mas podem ser também incluídos nesses muitos os 10 reis de Apocalipse, capítulo de número 7, capítulo 17, versículos 13, você vai encontrar que fala ali dos 10 reis, Então, ele romperá a sua aliança com esses muitos no meio da semana e ele se manifesta então como a besta, como o filho da perdição, como o homem da iniquidade. E ele então passa a perseguir em primeiro plano os judeus. E depois também os crentes que estarão aqui, porque ficarão aqui na terra pessoas que professam ser cristãs, que não subirão no arrebatamento. Eles ficarão porque não estavam preparados para o arrebatamento. E eles terão que enfrentar esse tempo terrível da grande tribulação. E serão perseguidos juntamente com os judeus. Serão perseguidos pelo anticristo. E esses perseguidos, judeus e gentios crentes nesse tempo, é denominado na Bíblia como os santos. Daniel 7, no versículo 21 a 25 e também Apocalipse 13, versículo 7. Esta perseguição durará por 42 meses. 42 meses equivale a 3 anos e meio, porque o calendário bíblico, que é o calendário do povo de Israel, são 12 meses de 30 dias cada mês, que somados são 3 anos e meio. A Bíblia também denomina este tempo de outros nomes, como aqui em Apocalipse mesmo, no capítulo 11 de Apocalipse, você encontra 1260 dias,
também no Apocalipse 12, 1260 dias, e também fala de 42 meses, ou como está em Daniel e aqui em Apocalipse, tempos e metade de um tempo. Será este período de tribulação. Os últimos 3 anos e meio é o pior tempo desses 7 anos. A besta, o anticristo, ao romper sua aliança com os judeus, romperá também com a igreja apóstata, da qual ele recebeu apoio enquanto necessitou da sua influência para galgar o poder, e a destruirá. Apocalipse 17, versículo de número 16. Ele destruirá a igreja falsa para implantar a nova forma de adoração a ele mesmo. Nesse tempo de tribulação de 7 anos, meus amados irmãos, haverá uma religião predominando. Lembrando aqui os irmãos que no período da tribulação, o governo será um governo único e mundial, e também terá uma religião única e mundial. Esta religião será a religião do anticristo, a religião da besta. Isso está em Apocalipse, capítulo de número 17. A grande meretriz, a grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. João a viu. Ele disse: elevou-me em espírito ao deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava repleta de nomes de blasfêmia. E ali diz que ela tinha um cálice em suas mãos, cheia das imundícias e das abominações dela. E os reis da terra, diz a Bíblia, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Esta religião universal neste tempo será a religião do anticristo. Mas nos últimos 3 anos e meio, ele a destruirá. Destruirá sua própria religião, que está em Apocalipse 17, versículo 16, porque ele então exigirá adoração para si. Todos terão que adorar o anticristo. Ele não vai permitir uma religião à parte para competir com ele em adoração. Ele será o único adorado aqui nesta terra, neste tempo. E aquele que não se prostrar, aquele que não adorar neste tempo, será morto. A Bíblia fala que neste tempo da tribulação, muitos morrerão. Como eu já disse no estudo passado, a Bíblia fala de muitos, como na sexta trombeta. Na sexta trombeta, em Apocalipse 11, diz que haverá ali um grande terremoto após as 2 testemunhas ressuscitarem. E nesse terremoto morrerão 70 mil pessoas. Então será um tempo terrível em que o anticristo estará aqui reinando. Quero ler algo a mais aqui que diz assim, na página 72. A descrição mais detalhada e completa que temos da tribulação é a que se encontra em Apocalipse, capítulo 6 a 18. Então, lembrando os irmãos que do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18 é o período tribulacional. Então, tudo ainda está, do capítulo 6 para frente, é ainda tudo escatológico, nada é passado, nada está na história, está por se cumprir ainda. Eu digo isto porque muitos colocam eventos do Apocalipse, do capítulo 6 para frente, na história. E o Apocalipse, ele é escatológico do capítulo 6 para frente. O capítulo 4 e o capítulo 5 é atemporal. O que seria algo atemporal? É algo que acontece no céu. Então, no céu, o tempo não se é contado. Então, a partir do capítulo 6 até ao 18 é o período da tribulação. No 19 você encontra Cristo retornando, que nós vamos ver aqui, retornando para a batalha do Armagedon. Você encontra ali também as bodas do Cordeiro e depois a eternidade. Você encontra também o juízo final, o milênio, enfim. Mas seguindo aqui, nessa linha que nós estamos, os capítulos 6 a 9 abrangem a primeira parte chamada tribulação. Então, do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 9 são os primeiros 3 anos e meio da última semana, da 70ª semana. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação.
Os capítulos 10 a 18 abrangem a segunda parte, denominada Grande Tribulação. Esta última parte é referida em Apocalipse e Daniel como 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, e 1260 dias. Vou dar a escritura aqui para você. Daniel 7, 25, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 12, versículo 6, também o versículo 14, e Apocalipse 13, versículo de número 5. É nos denominado este tempo como 42 meses, 1260 dias e tempo em tempos e metade de um tempo. É nesse tempo de justiça divina que as 7 piores pragas, isto é, nos últimos 3 anos e meio, as 7 piores pragas sob as taças de juízo serão derramadas sobre a terra, como vemos em Apocalipse capítulo 15 e 16. Então, nos últimos 3 anos e meio, nós vemos as 7 piores pragas, os 7 piores juízos que ocorrerão aqui na terra, que são o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Isso está no capítulo 15 e 16 do Apocalipse. É ainda nesse tempo que as forças da natureza que operam nos céus entrarão em convulsão. Nesse tempo a natureza será afetada. Ageu capítulo 2, versículo 9, Mateus capítulo 24, versículo 29. Lembrando os irmãos que a Bíblia diz, no texto que nós lemos em Mateus 24, versículo 22, a Bíblia diz assim, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, serão abreviados aqueles dias. O que isto quer dizer? Quer dizer que se aquele tempo da grande tribulação não fosse de curta duração, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que ele escolheu naquele tempo que virá, nesse tempo escatológico, então ele vai abreviar esses dias. Será de curta duração, mas será um tempo terrível, um tempo de angústia, um tempo de tribulação. Haverá salvação durante a grande tribulação? Porque muitos perguntam, haverá salvação? É nos dito aqui no calendário da profecia. Sim, é fácil provar biblicamente. Uma única passagem, como a de Apocalipse 7,14, onde nos é dito assim, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do seu trono e o servem de dia e de noite no seu templo. Então, nesse tempo haverá sim salvação, nesse tempo de tribulação. As pessoas serão salvas, aqueles que se voltarem para Cristo, eles encontrarão salvação. A Bíblia nos fala em Apocalipse 6, versículo 9, na abertura do 5º selo, almas que estão debaixo do altar, almas que vão ser martirizadas. No capítulo 7, versículo 14, o texto que eu citei, fala de pessoas que vêm da grande tribulação porque foram mortas e eles estão vestidos de branco. Você encontra também no capítulo 15, aqui de Apocalipse, dizendo assim, daqueles que saíram vitoriosos da marca da besta, do seu sinal e do seu nome. Ora, pessoas que saem vitoriosas é porque eles se levantaram contra, não aceitaram a marca, nem o nome, nem o sinal do anticristo. Também Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, você encontra ali falando de pessoas martirizadas, que foram mortas, almas que foram martirizadas, que fala no sentido passado, mas João escreveu para se cumprir no futuro. Ali diz assim, e assentaram-se os tronos, e vi sobre eles as almas daqueles que foram mortos e degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o seu sinal. Estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, estes que ressuscitam, completando-se a primeira ressurreição, que começou com Jesus, com aqueles que ressuscitaram após a sua morte ali na cruz. Depois, agora, com a ressurreição dos mortos, por ocasião da sua vinda, quando ocorrerá também o arrebatamento da igreja. E, por fim, no capítulo 20, versículo 4,
Os mártires que morrerão na tribulação ressuscitarão ali e completa-se então a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela não é um ato único, ela vem se cumprindo em etapas. Como eu disse, começando por Jesus, com aqueles que ressuscitaram ali por ocasião da sua morte, a ressurreição por ocasião da sua vinda, quando ocorrerá também o arrebatamento da igreja, e os mártires da tribulação que ressuscitarão lá no capítulo 20, versículo 4. Então, será um tempo em que muitas pessoas serão mortas nesse tempo, e haverá sim salvação nesse tempo. Porque muitos acham que nesse tempo não haverá mais chance de salvação. Mas a Bíblia é bem clara que haverá salvação. A melhor tradução é Apocalipse capítulo 7, versículo 14. O pastor Antônio Gilberto diz assim que essa passagem ela é trazida numa melhor tradução pela Almeida Revista e Atualizada. Ele diz: outras passagens que evidenciam a salvação durante a tribulação são Apocalipse 6, versículo 9 a 11, também 7, 9 a 11, também Apocalipse 12, versículo 17, capítulo 15, versículos 2 e o capítulo 20, versículo de número 4, que são essas passagens que eu já citei para os irmãos, e também Joel, capítulo 2, versículo 32, aonde nos é dito assim: diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então veja que a Bíblia mostra que nesse tempo da tribulação, da ira, nesse tempo de aflição, a Bíblia fala de pessoas que serão salvas. Mas, meu amado irmão, a promessa de Jesus para a sua igreja escolhida, para o povo escolhido, para o seu povo peculiar, povo especial, zeloso, como disse Paulo a Tito no capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança do nosso Salvador Jesus Cristo, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então veja, esse povo seu, especial e zeloso e de boas obras, aguarda a bem-aventurada esperança. Tito 2, versículo 13 e 14. Também, no capítulo de número 2 da primeira epístola do apóstolo Pedro, eu quero ler aqui para os irmãos, aonde Pedro ele diz assim que nós, como igreja, antes nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo do Senhor. Antes nós éramos ímpios, nós éramos criaturas, mas hoje nós somos a igreja de Cristo, povo adquirido, povo comprado pelo seu sangue. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que maravilha! Hoje nós somos uma geração eleita, hoje nós somos um sacerdócio real, somos hoje uma nação santa. Estou falando aqui da igreja do Senhor, da sua igreja verdadeira, da sua igreja única que ele tem na terra, que é o seu corpo. Você encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo diz assim: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz do Senhor, a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Que maravilha! Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia.
Antes, meus amados irmãos, antes nós não éramos povo, diz aqui no versículo 10 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Mas agora somos povo. Antes nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Porque nós aceitamos a Jesus. Porque nós confiamos na sua palavra. Porque nós cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E nenhum mais. Em Atos, capítulo de número 4, versículo 30, a Bíblia diz assim: em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Também, no capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, quero ler aqui, no versículo 43, aonde nos diz assim, capítulo 10 de Atos, versículo 43, que diz, a este, falando-se de Jesus, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Então Jesus é o único que pode perdoar pecados. Ele é o único caminho, é a única porta. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem, achará alimento, achará a palavra de Deus. Também na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versículo 12, nos diz a Bíblia, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Olha que maravilha, irmãos. O nome de Jesus, ele perdoa pecados. Esse nome é um nome poderoso. Este nome é o nome mais alto dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. E aonde que nós encontramos Jesus? É na sua palavra, é na Bíblia. Em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja, Jesus disse que nós cuidamos ter a vida eterna na sua palavra, na Escritura. E ele disse assim, e são elas as Escrituras, que de mim testificam. A Bíblia testifica de Jesus. A vida eterna está na palavra, porque é aqui que você encontra Jesus. E Jesus é a verdade, irmãos. Não existe outra verdade. Somente Jesus é a verdade. Ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta que liberta o homem? Se você descer um pouquinho mais no versículo 36, ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Filho é Jesus. Também em João capítulo 14, versículo 6, Jesus se colocou como a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus, ele disse, ninguém vem? Veja que muitos dizem assim, e ninguém vai ao Pai. Mas não é assim que está na palavra. Jesus disse, e ninguém vem a mim. Porque se ele dissesse ninguém vai, ele estaria nos mandando para algum outro lugar, para alguma outra pessoa ou para alguma outra coisa que não fosse a pessoa dele. Mas ele chamou para si a vida. Ele chamou para si a salvação. Ele disse, ninguém vem. Porque ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Se você ler em Efésios capítulo 2, versículo 18, ali Paulo diz assim, que por ele, Jesus, por ele, ambos temos acesso ao Pai através do mesmo Espírito. Então, para nós termos acesso a Deus, é só através de Jesus. É reconhecermos Jesus como Salvador, como único Senhor de nossa vida, como único Salvador das nossas almas. Cristo, somente Cristo, sola Escritura, solis Christi, sola Espírito. Então, é somente Jesus, somente a Escritura, somente o Espírito Santo. É por meio da Escritura que nós conhecemos a Jesus.
que nós conhecemos o Pai e que nós conhecemos o Espírito Santo. Continuando aqui, o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja? Queremos ver algo mais aqui sobre as duas testemunhas. Apocalipse 11 nos fala de duas testemunhas que estarão aqui na terra ministrando. Se você ler em Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 1, você vai encontrar ali essas duas testemunhas. Ali diz que são duas oliveiras. São os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E se você ler um pouco mais adiante, eu creio que deve ser no versículo de número 10, de Apocalipse 11, vamos ler aqui, diz que essas duas oliveiras, eles são dois profetas. No versículo de número 3 do Apocalipse 11, é nos dito assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então eles vão profetizar, vão pregar 3 anos e meio, que são 12 meses de 30 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia ela é categórica, ela é clara em dizer que essas duas testemunhas, elas são dois homens, serão duas pessoas. Muitos alegorizam o Apocalipse. Como eu já disse em outra pregação, em outro ensino, o Apocalipse ele é interpretado de 4 escolas de interpretação. A idealista, que é uma escola que alegoriza tudo. A preterista, que coloca todos os acontecimentos do Apocalipse se cumprindo no primeiro século da era cristã. Tem também a historicista, a escola historicista, que ela coloca o Apocalipse se cumprindo no decorrer da história. E tem a escola da linha futurista, que é a maneira que nós cremos. Nós somos futuristas. Cremos que o Apocalipse, do capítulo 4 para frente, está indo no futuro, é escatológico. E aqui, as duas testemunhas, não é como alguns dizem, alegorizando, dizendo que é símbolo do Antigo e do Novo Testamento. Outros dizem que as duas testemunhas são símbolos da igreja. Não. A Bíblia ela é bem clara, são dois profetas. E eles estarão pregando por 3 anos e meio lá em Israel. E aqui no calendário da profecia é nos dito assim: durante os negros dias da tribulação, haverá 2 testemunhas especiais da verdade divina, profetizando aqui na terra. Apocalipse 11, versículos 3 e 12. Esses 2 homens serão intocáveis até que cumpram sua missão. Apocalipse 11, versículo 7. Ambos serão mortos pela besta. Comparando-se, aqui está dizendo aqui, comparar a escritura, né, com Zacarias capítulo 4, versículos 11 a 14. Com Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 4. E diz: vê-se que essas 2 testemunhas estão agora no céu. Alguns pensam ser Enoque e Elias, porque ambos passaram pela morte. Gênesis 5, 24, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Mas não devemos ir além do que a Bíblia diz. E ela silencia sobre isso. Como vemos em Apocalipse, essas testemunhas ainda morrerão. Aqui no capítulo 11, lá no futuro, em Apocalipse 11. Então, muitos tentam conjecturar, dizendo que também essas 2 testemunhas, eles confessam que são homens, mas eles dizem que são Moisés e Enoque, ou melhor, Elias e Enoque, porque ambos foram trasladados. Outros colocam como sendo Moisés e Elias,
porque essas duas testemunhas, diz a Bíblia, que elas operarão sinais e maravilhas como Moisés e Elias operaram em seus dias. Mas nós não podemos ir além do que a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos diz que estas duas testemunhas, elas ainda estão num tempo futuro escatológico que está por vir depois do arrebatamento da igreja, depois que Jesus vir na sua primeira fase raptar, arrebatar a sua igreja. Neste tempo, então, se levantará essas duas testemunhas, que eu creio, ao meu ver, serão realmente dois profetas, serão realmente dois homens, mas serão dois homens levantados para o dia, na mesma virtude e poder em que Moisés e Elias operaram em seus dias. É isso que eu creio sobre o assunto. E aqui, seguindo ainda no calendário da profecia, vamos adiantar aqui, já vamos ir aqui um pouquinho mais adiante. Já falamos bastante sobre as duas testemunhas, sobre o reinado da besta. Vamos falar um pouco aqui do versículo 10 do capítulo 17 do Apocalipse, aonde nos fala dos 10 reinos. Aqui nos diz assim, versículo 10 do capítulo 17 do Apocalipse. Aqui temos 7 reinos, ou impérios mundiais. 5 eram passados. Um existe no tempo de João, o 7º é futuro. Será ele uma forma do antigo Império Romano, constituído de 10 nações confederadas, equivalentes aos 10 chifres da besta. Então, você encontrará que tanto na besta do capítulo 13, quanto na besta escarlate aqui, do capítulo 17, você encontra que estas bestas elas possuem 10 chifres. Também o dragão do capítulo 12, que é Satanás, ali fala também que ele também tem 10 chifres e 7 cabeças. Você encontra isso também lá em Daniel, no capítulo 7, o 4º animal, que era o Império Romano. Ali diz que ele também tinha 10 chifres. Porém, entre os 10 surgiria um 11º, que era um chifre pequeno. E aqui nos diz aqui, pelo pastor Antônio Gilberto, que esses 10 reis do versículo 10 do capítulo 17 de Apocalipse serão 10 nações confederadas, equivalentes aos 10 chifres da besta. São também os 10 dedos dos pés da estátua de Daniel, capítulo 2, cujas pernas simbolizavam o Império Romano ao desaparecer. Daniel, capítulo 2, versículo 42 a 44. A área geográfica desses 10 países será a do antigo Império Romano. Então, esses 10 reinos, que a Bíblia diz que são 10 chifres, que serão 10 reinos, eles serão o 7º império que virá sobre a terra. Será o 7º reino. Porém, esse 7º reino, ele é constituído de 10 reinos numa confederação. Estarão unidos. Será uma confederação de 10 nações, formando o 7º império do mundo. E diz que a área desses 10 reinos, desses 10 países, é a área que compreendia o antigo Império Romano. Então, dentro do território aonde estava antigamente, lá no passado, a antiga Roma pagã, dentro desse território que ela dominava, surgirá 10 reis, 10 reinos que dominarão por um tempo a terra. Porém, a Bíblia diz que eles entregarão o poder dos seus reinos à besta, ao anticristo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Esse mesmo reino é o referido em Daniel 7:23, o Império Romano. É, pois, uma forma do antigo Império Romano. Então veja que esses 10 reinos confederados, que será o 7º reino, ele é uma forma do antigo Império Romano. Mas não será o Império Romano revivido.
Porque o antigo Império Romano, ele tinha apenas um cabeça, que era o imperador. Porém, este sétimo reino, que compõe o território do antigo Império Romano, será de 10 reinos. Então terá 10 cabeças, 10 reis. Será o sétimo reino que virá sobre a terra. E não o próprio império restaurado. É claro que não pode ser o mesmíssimo império, porque aquele era regido por um único soberano. E esse futuro de que estamos tratando, selo, é por 10 governantes com suas 10 capitais. Eles formarão uma confederação de nações. Dizemos confederação porque num pé os dedos são ligados entre si. Confederação por quê? Porque na visão da estátua, Nabucodonosor teve o sonho da estátua. E quando Daniel descreveu a estátua, ele diz que nos pés, nos 10 dedos, os pés e os dedos estavam misturados ferro e barro. Então veja que num corpo, os pés, os 2 pés estão ligados pelo corpo. Então por isso nós dizemos confederação de 10 nações. E nesse tempo, eles entregarão o reino ao 8º reino. O 8º reino será o anticristo, ele é o 8º. Porém, este 7º reino, constituído de 10, entregarão a autoridade do seu reino à besta, ao anticristo. Como diz aqui na página 79 do calendário da profecia, comentando o versículo 11 de Apocalipse 17, ele diz assim: o 8º rei ou reino procede do 7, do versículo 10, com a formação dos 10 estados, do versículo 12. Estará pronto o palco para a formação do 8º império mundial, o do anticristo. É o que diz o versículo 11. O 8º reino emergirá dos anteriores, seja quanto à área, seja quanto à natureza e procedimento. É o que diz também Daniel 7:24. Portanto, a besta formará seu império, assumindo o controle dos 10 reinos confederados, então existentes mediante guerra, Daniel 7:24, e consentimento das nações, dessas 10 nações, Apocalipse 17, versículos 13 a 17. A diferença, pois, entre o 7º e o 8º impérios mundiais durante a tribulação é que o 7º é formado de reinos, de 10 reinos, independentes, apenas confederados, enquanto que o 8º é formado pelos mesmos estados, isto é, pelos mesmos 10 reinos, porém sob o controle sobre o anticristo, sobre a besta. Porque eles entregarão o domínio dos seus 10 reinos para ele, dos seus 10 países, das suas nações. Esses 10 entregarão a autoridade de seus países na mão do anticristo e ele governará sobre os 10, formando assim o 8º império mundial sobre a terra. E nesse tempo, a religião falsa do anticristo será então destruída por ele e por esses 10 reis. E então ele exigirá adoração agora para si. Você encontra isso lá em Apocalipse capítulo 13. Diz que toda a terra adorará, todos adorarão e se prostrarão diante da besta. Quero ler para você Apocalipse capítulo 13, aonde a Bíblia ela nos fala, aqui no versículo de número 4 e depois o versículo 8. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta é o anticristo, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele romperá com esta religião falsa, formada neste tempo pelo anticristo. Esta religião falsa está incluído todas as religiões falsas que hoje existem. Todas.
culminarão no final de tudo nesta religião do anticristo. Porém, ela servirá a ele durante 3 anos e meio. Nos últimos 3 anos e meio, ele não vai mais querer essa religião. Ele vai destruir essa religião que o ajudou nos primeiros 3 anos e meio, porque agora, nos últimos 3 anos e meio, ele vai exigir adoração somente para si. Ele vai se colocar como Deus. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Ele vai exigir adoração para si. Você encontra isso também lá em Daniel capítulo 11. Ele vai exigir adoração para si. Aquele que não adorar será morto. E seguindo aqui, o anticristo talvez procederá da Síria. Talvez. Muitos conjecturam de onde será que surgirá a pessoa do anticristo. Lembrando que o anticristo ele não é somente a sua pessoa. A Bíblia fala da pessoa do anticristo e do sistema do anticristo. Então, quando nós falamos anticristo, quando eu digo anticristo, eu estou me referindo ao sistema do anticristo, ao seu governo e à sua religião. Estou me referindo também sobre a sua pessoa. Mas falando-se da pessoa do anticristo agora, Antônio Gilberto diz, o anticristo talvez proceda da Síria. Veja que ele não afirma, ele diz talvez. Para a conquista dos 10 países, tendo como capital a cidade de Babilônia reconstruída. Um exame dos capítulos 8 a 11 de Daniel leva-nos a esta conclusão. Os ditos capítulos aludem, em parte, a Antíoco Epífanes, rei da Síria, que prefigurava o futuro anticristo. Pode ser também que o anticristo proceda do islamismo, que é hoje o mais forte poder religioso apóstata oposto à Igreja de Cristo. Então, ele conjectura, pode ser que seja também do islamismo. Os árabes são aparentados com judeus, descendentes que são de Ismael, filho de Abraão. Em Daniel 2,34 diz que a pedra, que figura Cristo na sua segunda vinda com poder, feriu a estátua que representa os últimos impérios mundiais, nos pés, que são os 10 dedos, os 10 reinos, destruindo em seguida a cabeça, peito, ventre e pernas. Isto indica que todas as formas de governo representadas por estas partes da estátua existirão no futuro reino da besta, que será por fim destruída por Cristo. Cristo vai destruir este império. Então, meus amados irmãos, será um tempo terrível, será o tempo do governo do anticristo. Lembrando mais uma vez que o governo do anticristo envolve política e religião. Nesse tempo, a sua política será uma política universal, um governo único, uma única moeda. A religião também será uma religião universal, a religião dele. E esta religião, Apocalipse capítulo 17, a mãe das meretrizes, envolve todas as igrejas falsas cristãs, que se denominam cristãs, e também as demais que são falsas, todas as falsas religiões. Eu não preciso aqui citar nomes. Tudo que não procede da palavra de Deus, tudo que não procede desta Bíblia, não é de Deus. Então, nesse tempo, a religião do anticristo também será universal. E aquele que não adorar, aquele que não se prostrar ao governo e à religião, será morto. Aqueles que aderirem à religião serão marcados pela marca da besta, que é uma marca que está ainda à frente, é uma marca escatológica. Nós podemos conjecturar, mas não podemos afirmar nada, porque é uma profecia que está ainda por se cumprir. Lembrando que o número 6 é o número do homem. O homem foi criado em 6 dias. E a Bíblia diz que o 666 é o número de homem. Então, meus amados irmãos,
É isso que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Para concluir, eu quero ler aqui na página 80, antes de concluir o assunto sobre o que acontecerá depois do arrebatamento. Na página 80 é nos dito assim: a ascendência do anticristo sobre os 10 estados, formando o seu império, ocorrerá nos primeiros 3 anos e meio da semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Os últimos 3 anos e meio da semana será o pior tempo da tribulação, quando o reino do anticristo sofrerá os tremendos juízos do Apocalipse e, por fim, a sua destruição. No momento da vinda de Jesus, uma vez formados os 10 estados, e no tempo certo a liderança política que os Estados Unidos ora exercem no mundo, passará ao controle da nova Europa, dos Estados Unidos da Europa, a Confederação de 10 Nações. Isso caminha a passos largos, diz o pastor Antônio Gilberto. Isso caminha a passos largos. No momento, dentro de pouco tempo, o equilíbrio da situação internacional trocará de polo. Então, terminando este assunto, nós vemos que nesse tempo, depois do arrebatamento, no governo do anticristo, como eu já disse, uma religião universal, 10 países, 10 nações europeias, porque esses 10 reis, eles surgirão dentro do território aonde se constituiu o antigo Império Romano. E eles formarão uma coalizão, eles estarão juntos formando o 7º Império. Porém, será de curta duração esse 7º de 10 juntos. Será de curta duração. E eles entregam, então, a autoridade dos seus países ao anticristo. E ele passa a dominar sobre eles. O reino do anticristo, ele abrangerá mais as 10 nações. Mas a grande tribulação é de caráter universal. O mundo todo. A Bíblia diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Nesse tempo, cairão as pragas nos últimos 3 anos e meio, as taças da ira de Deus. Será um tempo terrível, meus amados irmãos. E na próxima aula, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o julgamento das nações. Falar também um pouco sobre o Armagedon, né? Nós queremos tratar ainda desse assunto no próximo estudo, sobre o julgamento das nações. Então Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Tenha aí um bom tempo e até o próximo estudo. A paz do Senhor a todos.